prossegue. Certo, apóstolo. A outra por conta dessas discussões que existem a respeito das duas testemunhas, né, de Apocalipse, que alguns acham que é Moisés, né, e Elias, e outros acham que será Enoque, apenas para sabermos sobre a sua opinião a respeito. Pode. Ainda bem que você falou assim, a sua opinião. Isso. A minha opinião, né? A minha opinião, ela tem mais ou menos, vou botar aí 95 a 98 de certeza, né? Que é Moisés e Elias. Por que enfiaram Enoque nessa história? Porque diz que Deus andou, que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Esse negócio de Enoque andar com Deus demorou aproximadamente 300 anos. Ou seja, durante 300 anos ele andou com Deus. Isso quer dizer que ele andava em santidade, que ele era um homem voltado para as coisas de Deus, etc. Mas Moisés e Elias, eles têm um histórico de combatentes, de guerreiros, de líderes. É diferente. Enoque não se sabe nada a respeito dele, não sei isso, que ele andou com Deus e foi um homem santo. E Deus não está pensando em trazer um homem santo aqui para brigar com ninguém. Ele tem que trazer quem realmente está na parada, que lá atrás mostrou que era valente. Né? O caso de Moisés, que liderou, comandou 3 milhões e meio de pessoas por um deserto, até chegar lá na terra, combatendo, abençoando, liderando, dando voz de comando e tudo. Elias também é uma coisa, um profeta tremendo que enfrentou os profetas de Baal, matou lá os 400 de Baal, mais 400 de Astarote. Então, na verdade, são pessoas que têm um histórico lá no Antigo Testamento de serem homens de ponta, homens de combate, vamos dizer assim. Homens que precisam estar num momento assim, em que o anticristo está no mundo, de homens poderosos para enfrentá-lo. Eu só conheço dois, Moisés e Elias. Ainda há para confirmar, ou para apoiar, ou para sustentar a minha opinião, ainda tem um problema de transfiguração. Na transfiguração apareceram Moisés e Elias, não apareceu Enoque, entendeu? Então por isso que eu creio que os três apareceram ali, o profeta, a lei e a salvação, a secretária que era Jesus Cristo. Então, eu creio que são os dois. A minha opinião é essa. Não vejo nenhuma maneira de colocar Enoque nessa história. Só pelo fato de que ele andou com Deus, foi homem santo. Parabéns para ele, feliz, Deus o levou para si, para ser Cristo. Ah, não, mas Moisés morreu, não pode morrer outra vez. Essa expressão Moisés morreu, ninguém achou o corpo de Moisés, ninguém viu Moisés morto. Há um relato escrito que Moisés morreu. Mas quem disse que ele morreu morto, caído no chão, ou ele morreu porque ele foi embora com Deus? Quem sabe se Deus não o levou vivo? E para nós ele morreu. Quando você enterra uma pessoa no cemitério, um crente no cemitério, o corpo dele está ali. O corpo dele morreu, mas a alma não morreu, o espírito não morreu. Né? Quem sabe se Deus não levou o corpo e tudo conforme levou Elias? Elias foi arrebatado, teve uma testemunha que foi Eliseu, e talvez, né, na minha opinião, Moisés também não morreu e foi levado por Deus para algum lugar, para ficar os dois lá. E quando Cristo vem, leva Pedro, Tiago e João para uma transfiguração, onde apareceram os dois, Moisés e Elias. Então é Enoque. E quanto a Enoque, não se sabe ao certo que, como se diz que tomou para si, pode ter sido morto. Exatamente. E não apenas como que arrebatado. Eu acredito que quando Deus tomou para si, que ele morreu. Isso. Deus o levou para si. Deus um dia deu para ele, você é muito bom para estar nessa terra aí. Então, filho, fecha os olhos aí que você vai morrer. Sim, senhor. Amém, apóstolo. Outra discussão e pergunta, afinal, quanto à quantidade, numericamente falando, haverá, ao final de todas as coisas, mais pessoas salvas ou condenadas? Na opinião também do meu querido. Nós temos que entender uma certa situação que a gente às vezes não presta atenção. Presta atenção. As crianças do mundo, toda criança recém-nascida, um ano, 2 anos, na idade plena da inocência, pode ser filho de crente, católico, espírita, muçulmano, crianças que ainda não têm uma consciência de pecado, a Bíblia diz que elas pertencem ao Senhor. Então, o diabo nunca vai ver criança passando no inferno. As crianças, todo mundo em inocência, que não experimentaram o pecado ainda, né? Criança que não roubou, que não matou, que não mentiu, que não adulterou, que essas coisas todas, estão na inocência, estão pessoas inocentes. Né? E a Bíblia nos ensina que Cristo fez provisão de sangue para esses inocentes. Então você imagina a quantidade de crianças que vai ter no mundo, no meio de 7 bilhões, 8 bilhões de habitantes. Né? Isso é um caso.
Outro caso, os que morreram no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, quando Jesus fala assim, larga e espaçosa é a porta da perdição, e estreito o caminho para a salvação. Ele estava se referindo após a vinda dele, que para aceitar ele como Salvador serão poucos que vão aceitar passar pela porta estreita, né? Só que você não sabe quantas crianças haverão que não vão passar pela porta estreita, que já vão direto para a vida eterna, morrer. E também os que morreram no Antigo Testamento. Quantas pessoas morreram no Antigo Testamento e que também foram salvos pela fé no Messias que ainda viria. Eles acreditavam no Messias do futuro e nós hoje acreditamos no Messias que já veio. Então, é difícil mensurar isso. Na minha opinião, eu acho que vai ter muito mais gente perdida do que salva, mesmo contando com esses milhões ou bilhões de crianças que serão salvas, né? Agora, como isso é um processo longo, né? A Terra começou com 2 pessoas, de repente está com 8 bilhões de pessoas, você imagina o que vai acontecer. Eu creio numa colheita surpreendente que vai ter no final dos tempos. Ou seja, vai ter, por exemplo, quando você, eu venho com o milênio aí. Sim. Se você botar um milênio, que no milênio o diabo está amarrado, né? O homem vai pecar, mas já vai pecar um pouco mais light, porque não vai ter tanta pressão do diabo. São 1000 anos. 1000 anos nascendo gente com o governo de Cristo na Terra, haverá muito mais gente salva do que perdida. Então eu tenho 2 respostas para você. Vamos se desconsiderar o milênio, vai morrer mais pecadores, né? Sim, senhor. O inferno. Se considerar o milênio, talvez aí o jogo vire. Você vai manter mais salvo do que perdido, né? Agora, isso aí, você me lembra que quando nós dois chegarmos na vida eterna, você fala comigo que eu vou ter a resposta certa. Tá, matematicamente, né? Exato. Não vou Glória errar. a Deus. Sim, senhor. Até porque eu vou Amém. Mas a seguinte a respeito, né, de Yeshua, de Jesus, né, que também é questão de corrente teológica, mas que pergunta ao senhor, sua opinião, se Jesus é a primeira criação do eterno ou não. Aí já inclui aquela situação de trindade e tudo mais, mas a gente mede aí. Ele é a primeira criação do eterno, porque ele não foi criado na criação do mundo. Sim. Foi criado lá atrás, na eternidade. O Adão caiu. Antes de fazer a terra, Cristo já existia com ele. Né? Não vamos usar a palavra Jesus, porque o nome dele nunca foi Jesus. Né? Vamos usar a palavra Messias, Ramachia, Messias. Quer dizer, ele virou Messias quando teve que salvar o pecador. Ele nem era Messias, porque então o homem tinha pecado ainda. Depois que veio o Messias, aquele que veio para salvar. Então, na verdade, ele já existia antes, já convivia com o Pai antes. Deus fez um filho para ele. Conforme eles numa discussão com os judeus, né? Falando de Abraão, diz que Abraão existisse, eu já existia, eu sou. Então, na verdade, Cristo já existia antes. Agora você falou aí de trindade, né? Aí complica um pouco a situação. Por quê? Porque a Bíblia não menciona a trindade em lugar nenhum. A trindade foi uma invenção da Igreja Católica para matar 3 pessoas ali, mas ele outra porque botou o Espírito Santo separado dos 2. Só que quando a Bíblia fala que o Espírito Santo veio, não usa essa expressão Espírito Santo. A expressão que está escrita lá é Ruach HaKadosh, o Espírito do Santo. Quem é um santo? Isso aqui é o único santo do céu, que é santo 100% da expressão da palavra. É Deus. Deus é um santo que a santidade dele é protegida até pelos serafins, né? Então, foi o próprio Espírito de Deus que desceu aqui na Terra. Não quer dizer que tem o Espírito Santo existe, né? Mas vamos entender quem é ele. Ou seja, quando Cristo vier, que o Espírito Santo não precisa mais ficar na Terra, o Espírito Santo vai voltar novamente para Deus. Ele é dele, entendeu? E aí nós criamos essa doutrina de que é uma terceira pessoa. Só que quando você vê a obra que ele faz aqui na Terra, você vai ver que é uma obra de juízo, né? O que ele faz na Terra? Convencer o homem do pecado, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Olha, o Espírito Santo então que não está aqui para abençoar os crentes, não. Ele está aqui para convencer o mundo, né? Do pecado. Vocês estão em pecado, vocês estão em pecado, estão em pecado, estão em pecado. Tá? Outra coisa, por causa desse pecado, vai haver uma justiça em cima de vocês.
E essa justiça vai levar vocês para o juízo, e lá vocês vão ser condenados. Então, ou seja, é como se a obra desse Espírito fosse com o pessoal lá de fora, tudo aquilo. Por quê? O pessoal do reino, a Bíblia diz que ele veio para fazer morada em nosso coração. Então, o lugar que ele vive na terra é dentro de nós. Então, como é que ele vai convencer o pecador? Eu, você, ele, ela, todo mundo aqui, nós andamos na rua e convencemos as pessoas. Quando ele está convencendo a pessoa, o Espírito Santo então fortalece, nos inspira, nos orienta, nos dá a palavra correta para convencer a pessoa de que ela vai para o inferno. Só que tem certos cristãos que não vivem mais intimamente com o Espírito Santo, e ele perde a força, perde o jeito de falar, não quer falar para não aparecer, não quer falar para perder o amigo e tal, não tem que botar o dedo na ferida, entendeu? Então, se uma pessoa que vive em pecado vem perguntar a gente, mas Deus é amor, Deus ama todo mundo, é realmente de amor, mas tem outra palavra que também ele é justiça também. Ele é fogo consumidor, ele veio para arrebentar. Olha, para Deus, pecado é pecado em qualquer um. Foi de Salomão, teve mulher, ele pecou, não era para ter visto, era para ter uma. Davi também pecou. Quem teve mais de uma mulher pecou. Eles pagaram duramente pelo preço da vida dele. No caso de Salomão, tem uma coisa interessante: Salomão teve 1000 mulheres, ele só fez um filho. O resto não estava muito interessado, todo mundo não. Ele só queria os especiais mesmo. Pegou a rainha que veio da Etiópia, achou ela bonitinha, engraçadinha, deitou com ela e quando ela levou um filho na barriga. Sim, senhor. Que depois teve que levar todo mundo de volta. Então, na verdade, a gente tem que compreender essa situação de pecado, de situação assim, que às vezes a gente não consegue entender. Por exemplo, hoje no conceito da igreja, o pecado assim, na religiosidade, né? Então, nós pecou, cometeu um adultério, é expulso da igreja, mandado embora e tal. A gente nem analisa a possibilidade de um dia ele ser perdoado. Tá, mas vamos imaginar que um dia Deus o perdoou e ele volte para a igreja. Ele nunca mais será o mesmo na igreja, porque todo mundo olha para a cara dele e somente vê o pecador. Somente vê o pecador. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o homem que deveria ser o agente do Espírito Santo para convencer do pecado, ele só convence disso, do pecado, da justiça e do juízo. Ele não convence do perdão. Davi adulterou há 4.000 anos atrás. Até hoje a gente fala do pecado dele, entendeu? E ele falou isso, né? A partir de agora o meu pecado estará para sempre. Entendeu? Então, por exemplo, que Deus perdoa e esquece. Deus fala assim: jamais me lembrarei dos vossos pecados, das vossas iniquidades. Mas o homem não esquece mais. Está no mar. Ela pode ter adulterado 50 anos atrás. Esse cara não presta não, esse cara ele adulterou uma vez, vai adulterar de novo. Isso da expectativa, ou seja, o crente hoje acusa mais do que defende. E Deus hoje não é acusador, todo mundo sabe disso, que Deus não acusa ninguém, né? Deus até sabe das coisas, mas ele não acusa, né? No caso de Acã, quando roubou lá os bens lá do pessoal de Jericó, né? Por exemplo, se eu filho foi, não posso falar não sou acusador. Mas o que eu vou fazer? Falar com o sacerdote, ele jogar as pedras lá, ele foi lá para o sacerdote, mandou jogar as pedras, foi a campo, pega ele, mata ele, mas Deus não acusou. Você imagina se Deus hoje fosse acusador, vamos dizer assim, o terremoto que ele faria dentro de uma igreja, se ele entrasse para a igreja e falasse assim: gente, eu estou pensando hoje em falar do pecado de cada um de vocês aqui. Deus não ficava, Deus não já não ficava ninguém da igreja, corria todo mundo. Então, quer dizer, então nós temos que entender isso. Mas o Espírito Santo, ele veio para fazer, isso a gente fala língua estranha, ele veio para dar força a gente, ele veio para nos fortalecer, para isso, para aquilo. Gente, quem nos fortalece é o Senhor, né? O braço forte do Senhor. O Espírito Santo tem uma obra específica, você tem que compreender isso, que é o Espírito de Deus falando com nós. Ou seja, nós temos que ser hoje o que Noé foi no tempo dele. Noé falou assim: olha, vocês vão morrer, vocês estão pecando, não tem jeito para vocês mais não. Não tem jeito, não tem jeito para você não. Você é do Evangelho da Justiça, Deus falou: vocês pecaram, vai destruir você, vai descer água do céu, vai matar todo mundo.
Como não havia chuva, ninguém acreditou, né? Quando ele entrou no barco, ele saiu fora, que a chuva caiu, foi pedir ajuda, ele disse, ajuda, não tem ajuda não, você vai morrer. Nem encosta no meu barco, sai fora. Entendo. Tá bom, apóstolo. Por último, né? E parece que são 6, sobre uma outra forma de ensinamento, de doutrina, né? Que se estudam por aí, que é a chamada doutrina do aniquilamento. Então eu pergunto ao senhor, né, se o senhor acha correto, qual o pensamento do senhor sobre este assunto. Se houvesse, se existisse essa doutrina, eu te garanto que seria muito melhor pecar do que você pecar. Porque o que agrada o povo do mundo dessa terra? Pecar. Pecar, matar, fumar, droga, essas coisas. Entendeu? Fazer o que não presta, né? Mas assim, se vai ser aniquilado, não vai sofrer. Vai ter sofrimento nenhum, a sua alma é destruída, acabou, você não existe mais. Não tem prejuízo nenhum. Não tem prejuízo nenhum. Prejuízo. Então, mas como você vai sofrer, então é melhor não pecar. É melhor ir para a vida eterna. Então, essa doutrina do aniquilamento não existe. Significa o seguinte, que a pessoa pecou, aí fala, mas como Deus é bonzinho, como Deus é maravilhoso, ele vai chegar um tempo que ele vai ficar com pena das pessoas que pecaram e vai aniquilar a alma delas. Não vou deixar sofrer para sempre. Vai sofrer a vida toda lá. E vou ficar só para sempre com os salvos que já bastam. Mas como é que Deus vai suportar? Saber que o povo abençoado e o povo amigo. O problema é deles que pecaram, também aí. Outra coisa, hoje o pessoal fala, fulano foi para o inferno, ninguém foi para o inferno até hoje. O inferno está com a porta trancada. Acho que